Oi para você que está aí do outro lado, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre comunicação com outro olhar. E preste bastante atenção que eu quero trazer uma perspectiva diferente sobre comunicação para você. Porque comunicação é um elo que conecta pessoas. Vamos lá? Então a gente começa falando aí sobre a origem da palavra comunicação, que vem ali do latim comunicare. Que significa o quê, Elaine? O que significa essa palavra comunicar? Significa partilhar, fazer parte de algo, que é você integrar outras pessoas ao seu universo e integrar você mesmo ao universo de outras pessoas. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, tá bom? Comunicar vai muito além de verbalização. Não sei se você já observou esse tipo de situação na sua vida. Quantas vezes você olha para alguém, dá aquela piscadinha ou faz aquela cara, né? E a outra pessoa já entendeu o que você quis dizer. Você concorda comigo que você não precisou falar para poder se comunicar com essa pessoa? Pois bem, isso faz parte da comunicação não verbal, que é um assunto que a gente vai abordar aqui também, então segura aí um pouquinho, que você vai ver mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Quando a gente fala sobre comunicação não verbal, a gente está falando sobre a sua apresentação, também a gente está falando sobre como que você se comporta, os gestos que você mais coloca em prática no seu dia a dia, e tudo isso compõe a sua comunicação. E o que você faria se eu dissesse para você que os seus relacionamentos têm completa influência sobre a sua comunicação? Ou melhor dizendo, a sua comunicação exerce grande influência na qualidade dos seus relacionamentos. De que forma, Elaine? Quando você tem uma dificuldade em falar ou expressar, trazer ali as suas ideias, a sua opinião, e de repente até em situações de crise, de conflito, colocar o seu ponto de vista, se você tem essa dificuldade, o que geralmente acontece? Um ruído na comunicação. E aí cria-se atritos entre você e a pessoa com quem você tem essa dificuldade. Ou se de repente é o contrário, né? Você é aquela pessoa que fala até demais sobre as situações que te incomodam, suas ideias e tal. E tá tudo bem falar também, né? Das suas ideias e tudo. A questão é, será que é o melhor momento? Será que é a melhor hora? É um pouco disso que a gente vai falar aí no decorrer das próximas aulas. E por que eu trouxe esse assunto agora para você? Sobre a comunicação influenciando os seus relacionamentos. Porque dentro da comunicação, a gente tem duas personagens, que é o emissor da mensagem e o receptor da mensagem. Todos nós, em algum momento da nossa vida, né, do nosso dia a dia, na verdade, ou a gente está sendo um emissor ou a gente está sendo um receptor de mensagem. E aí eu quero deixar essa pergunta já aqui no ar para você. Qual é o tipo de emissor você está sendo? Como que você tem se comunicado com as pessoas? Como que você tem conversado com essas pessoas? Qual é o tipo de emoção que você provoca nas pessoas que estão ao seu redor? Você provoca alegria, leveza, paz de espírito, ou você é aquela pessoa que provoca de repente mal-estar, né, uma sensação de ambiente pesado, reclamação em excesso? Então eu quero que você analise já nesse primeiro momento como que você está sendo emissor da mensagem. E agora vamos inverter essa história. Como você está agindo como receptor? Quando alguém chega para você trazendo alguma situação, como que você reage geralmente? Principalmente quando é algo que você não gosta ou é algum assunto que você está querendo evitar. Qual é a reação que você tem no momento que você tem interação com outra pessoa? Ou melhor, que outra pessoa tem interação com você. Fica aí essa reflexão, porque a gente vai passar para a próxima aula e na próxima aula a gente já vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema e você vai conseguir entender bem melhor. Estou te esperando na próxima aula, hein?
Bem-vindo de volta à aula 2 do nosso Pocket sobre comunicação, elo que conecta pessoas. Essa aula 2, eu quero que você pegue o material que está aí disponível para você e responda, tá bom? De preferência que você escreva realmente, com a sua mão mesmo, e não digitado ali no computador. Elaine, por que eu preciso escrever? Porque a escrita, ela te ajuda a assimilar aquele conteúdo e principalmente a assimilar aquela linha de raciocínio que está sendo criada aqui durante essa aula, tá bom? Então eu conto com você para você escrever e poder realmente ter um resultado mais eficaz aí para você que está do outro lado. Vamos lá? Então essa aula a gente vai falar aqui sobre relacionamento, de uma forma rápida, porém de forma muito pontual e assertiva, tá bom? Olha só, vamos começar com uma pergunta. Quando é que a gente está se relacionando? Você já parou para pensar nisso? Primeiro, geralmente quando a gente fala a palavra relacionamento, ou geralmente quando a gente fala, com quem que eu estou me relacionando? Eu não sei se você tem isso, mas é o que eu percebo na maioria dos atendimentos que eu realizo. Quando a gente fala a palavra relacionamento, a maioria das pessoas fazem menção a um relacionamento amoroso. Aquele marido e mulher, namorado, namorada, e nesse sentido mais afetivo ali. E na verdade, gente, relacionamento é quando você está interagindo com alguém, no seu trabalho, na sua família, com o seu marido, com a sua esposa, enfim, com seus filhos. Isso é relacionamento. Então, comece a lançar esse olhar sobre essa questão no seu dia a dia. Quais são as pessoas com as quais você mais se relaciona, certo? Como é que você está se relacionando com essas pessoas? E aí eu preciso que você responda aí nesse exercício que está disponibilizado para você nessa aula do Pocket, tá bom? Fez essa reflexão, começou a perceber, quando é que eu estou me relacionando? Eu me relaciono mais na escola, onde eu estudo, na faculdade, onde eu estudo, na minha família. Não, olha, eu acho que na família eu não ando me relacionando muito bem, eu sou um pouco ausente. Então, comece a observar, né? Faça esse exercício aí de observar e analisar aonde é que você está se relacionando mais ou menos, tá bom? E aí, neste mesmo exercício, tem aí uma outra pergunta para você. Como você está se relacionando? Então, aqui já é como, não é com quem e nem onde. Entende? De que forma é para você observar isso? Vamos lá. Como você está se relacionando com as pessoas? Eu quero que você observe no seu dia a dia mesmo aí, pare para pensar, senta, relaxa, respira um pouco e puxa na memória as interações com pessoas que você tem no seu dia a dia. Puxou na memória? Pensou? Quero ver, hein? Quero ver se você está fazendo o exercício. Bom, depois de fazer essa análise aí, sentar com calma e analisar, eu quero que você traga as respostas. E essas respostas, elas não são para mim, tá? Elas são para você. Porque se você tem o objetivo de melhorar os seus relacionamentos, então você precisa responder isso, porque a resposta para essa pergunta vai apontar para você aonde estão as necessidades de melhoria na sua comunicação. Então, vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui para facilitar as suas respostas. Como é que você está se relacionando? Elaine, eu não sei analisar isso. Bom, o que você vai fazer? Você vai começar a ouvir mais o que as pessoas falam sobre você, para você. Então, por exemplo, muitas pessoas ao seu redor falam assim, nossa, mas você é muito ansioso, muito ansiosa. Mas você quer tudo para ontem, tudo para agora, tudo tem que ser do seu jeito. Se existir muitas pessoas falando exatamente a mesma coisa, possivelmente essa é uma característica que talvez você precise melhorar. Por quê, Elaine? Porque nem tudo acontece no seu tempo, do seu jeito e como você quer.
principalmente quando se trata de se relacionar com outras pessoas. E aí você precisa então avaliar quais são os assuntos que realmente precisam ter prioridade, ter urgência. E quais são os assuntos que não, eu posso esperar, não preciso ter tanta pressa, não preciso ter tanta ansiedade. Inclusive tem alguns exercícios para ajudar na ansiedade que podem aí facilitar o seu dia a dia. Não se esqueça disso. Tá, Elaine, mas aí eu observei aqui que como eu estou me relacionando é um jeito muito introspectivo, é muito para dentro, muito para mim. Eu não me relaciono muito bem, não tenho muita facilidade de me socializar. Então, isso também é um ponto a ser observado. E aí você vai analisar em que ponto estar muito ansioso ou em que ponto estar muito introspectivo está te atrapalhando ou está te ajudando. É esse tipo de análise que você que está aí do outro lado precisa fazer. Entende? E o que vai apontar para você, o que vai te ajudar a observar isso, é o que as pessoas ao seu redor falam. E aí, com base nisso que elas falam, você fazer uma análise sua, tá bom? Uma crítica mesmo sobre o seu comportamento, sobre a sua comunicação e avaliar ali pontos de melhoria. E não se esqueça, a gente ainda vai ter outras aulas onde eu vou apontar para você, vou te ensinar um exercício de como você identificar quais os pontos mais específicos a serem melhorados na sua comunicação. Então, eu te espero na próxima aula, onde eu vou te dar esse exercício e vou te ensinar passo a passo. Tô te esperando lá, hein? Aula 3 começando e agora chegou a hora de um exercício que vai te ajudar muito em você analisar a sua comunicação. Então, olha só, preste bastante atenção, esse exercício está disponibilizado para você aqui nesse Pocket e é um exercício de muita importância, porque eu costumo falar que ele é uma fotografia da sua comunicação. Vamos lá? Vamos começar? Então, olha só, você vai encontrar aí uma roda, né, um círculo, com várias fatias de pizza. Tá vendo aí? Então, você tem uma fatia de pizza chamada empatia, escuta ativa, olho no olho, postura e apresentação. Tá conseguindo acompanhar? Achou? Encontrou esse exercício? Então, vamos começá-lo. Olha só, como que você vai fazer essa atividade? Primeiro, você tá vendo que aí tem uns pontilhados dentro do círculo? Cada pontilhado desse é um grau de avaliação que você vai dar, de 0 a 10, tá? Então, se você, por exemplo, vai dar uma nota 6, 7, 8, que seja, naquilo que você está avaliando, naquela fatia de pizza que você está avaliando, você vai colorir. Você vai lá no tracejado número 6 ou número 8, né? A nota que você está dando e vai colorir aquela faixa de pizza ali, ok? Quando você terminar o exercício, você vai ver que o seu círculo, ele tem fatia de pizzas com 8, 9, 6, 4, 5, né? Ele vai estar bem sortido ali, vários tamanhos de pedaços de pizza dentro do mesmo círculo. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício e começar a identificar de forma mais pontual e assertiva quais são os pontos de melhoria na sua comunicação. Vamos começar pela fatia de pizza chamada empatia. Elaine, o que é empatia? Vamos lá. Muita gente fala que empatia é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Só que não é isso. Empatia é você conseguir fazer uma leitura do outro ao ponto de entender o que ele precisa e o que ele quer, o que ele espera. Que é se colocar no lugar dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vai ajudar alguém, mas aquela ajuda
não é necessariamente a ajuda que aquela pessoa precisa naquele exato momento. Faz sentido para você? Então, primeiro, alinhe isso de você para você mesmo, tá? O que é empatia e o quanto você tem exercitado a sua empatia. Elaine, como que eu sei se eu estou exercitando a minha empatia ou não? Vamos pegar aqui um exemplo bem simplório para você entender, tá? Vamos lá. Assuntos triviais do dia a dia. A pia cheia de louça, o quarto bagunçado, que mais, gente? Vamos pensar aqui. Coisas triviais do dia a dia, as coisas fora do lugar. Isso desperta o que em você? Desperta uma irritação tão grande que você não consegue controlar e começa a disparar para o outro palavras ou gestos ou comportamentos de irritabilidade? Aí vem a questão, né? Elaine, mas isso é um assunto tão trivial que todo mundo passa por isso e tudo. Mas eu quero deixar bem claro para você que eu estou usando isso como um exemplo bem simplório para a gente exercitar essa compreensão sobre empatia, tá bom? E aí, acontece uma situação como essa. Aonde mora a empatia nisso? É porque muitas vezes a gente chega em casa, principalmente quem é mulher, mãe, né? Enfim, tem um cenário meio assim, muito atarefado. E quando acontece esse tipo de situação, o que acontece? A gente dá aquela esbravejada e esquece de perguntar para a pessoa: por que você não conseguiu fazer isso? Ao invés de fazer essa pergunta, o ser humano tem a tendência de fazer o quê? De atacar, né? Então você vai lá e fala: você não fez, e isso está fora do lugar e tal, e começa a atacar. Então, eu quero que você observe qual é o comportamento que você tem no seu dia a dia em coisas bem simplórias, parecidas com essa que eu trouxe para você como exemplo, tá? E aí depois você vai desenvolvendo ainda mais essa empatia e começa a lançar um olhar com outras perspectivas. Conseguiu pegar? Espero que sim, tá bom? Então, qual é a nota que você dá para o seu nível de empatia todos os dias? Coloca aí a nota e já aproveita para colorir aí o pedaço de pizza empatia, ok? Vamos para o próximo. Escuta ativa. Escutar mais. E aqui você vai fazer uma avaliação também, uma autoavaliação sobre a sua capacidade de ouvir as outras pessoas até que elas terminem de falar aquilo que ela está falando. Você consegue fazer isso? Você já tentou fazer isso alguma vez no seu dia a dia? Ouvir as pessoas até elas terminarem. Por que, Elaine, você está trazendo esse assunto? Porque geralmente as pessoas começam a falar e são interrompidas, porque quem está recebendo a mensagem dá um corte nela. Acha que entendeu o assunto e já quer cortar para responder, para resolver, né? E provoca ali aquele... Lá na minha terra nós chamamos de destempero na comunicação. Então a escuta ativa é uma das coisas mais importantes dentro de uma comunicação. E quando a gente fala de escuta ativa, não é só ouvir por ouvir, não. É ouvir com o seu cérebro. Ou seja, processar aquela informação, compreender aquela informação. De que forma você vai fazer isso? Respondendo à seguinte pergunta: você está ouvindo as pessoas para entender ou para responder aquilo que ela está falando? Se você conseguir responder essa pergunta, você vai conseguir fazer a avaliação dessa sua fatia de pizza. Escuta ativa. Qual é a nota que você dá para essa característica sua? Definiu a nota de 0 a 10? É nota 6, nota 8, nota 9? Coloca aí a sua nota. Tudo bem? E vamos aí para o nosso próximo pedaço de pizza, que é olho no olho. Quando eu falo olho no olho, as pessoas
algumas pessoas, né, acham que a pessoa tem que ficar ali olhando no olho da outra pessoa, vidrada, e não é isso, tá? Olho no olho é quando você está conversando com alguém e quer transmitir para ela confiança, que ela tenha confiança naquilo que você está dizendo para ela. Então, por exemplo, você está dizendo para alguém que gosta muito dela, você está dizendo para alguém que confia, que gostou da atitude dela em determinada situação. E quando você faz isso olhando para outro lado de qualquer jeito, é diferente de quando você olha no olho da pessoa e diz para ela: eu gostei muito de X situação que aconteceu. Faça o teste e depois faça uma avaliação para você aí definir por si só se vale a pena ou não fazer isso, tá? Olho no olho, de 0 a 10, qual a nota que você dá? Vamos lá? Próxima fatia de pizza, postura e posicionamento. Elaine, eu nunca olhei isso, não sei nem por onde que começa, me dá um help aqui. Postura, gente, corpo, né? Como que você anda? Você anda cabisbaixo, queixo muito baixo, ou de repente queixo muito para cima, né? Assim. Quando você vê alguém com um queixo muito elevado, qual é a percepção que você tem daquela pessoa? Soberba, prepotente, né? Que passa por cima dos outros. E qual a percepção que você tem quando você vê alguém de queixo muito baixo? E principalmente de ombros caídos? Que é uma pessoa introspectiva, tímida, retraída, de repente passando por alguma situação. Então, qual é a postura corporal que você está adotando no seu dia a dia? E posicionamento é a sua capacidade de colocar limites nas outras pessoas. Porque alguém te fere uma única vez e ela só vai te ferir a segunda vez se você permitir. Porque dentro dessa questão do posicionamento existe a inteligência emocional e a sua inteligência analítica que precisam ser desenvolvidos para você lapidar isso. Então, coloca aí, qual é a nota que você dá para você de 0 a 10 para a sua postura e o seu posicionamento. Beleza? Colocou? Vamos partir para o próximo, clareza. Aqui, nessa parte da roda da comunicação, a gente vai abordar muito mais assuntos sobre comunicação verbal, que é como você fala, como você verbaliza, tá? Essas outras fatias de pizzas que a gente falou aqui agora, tem a ver com a sua comunicação não verbal. Vamos lá. Fatia de pizza da clareza. Qual é a nota que você dá? Como que você sabe se você tem clareza na sua comunicação verbal ou não? Quando você fala algo para alguém, você tem que ficar repetindo, explicando e reexplicando? Ou não, você fala e a pessoa já entendeu. Se você tem essa experiência de falar com as pessoas e as pessoas voltarem, ficar confirmando e confirmando, possivelmente aí precisa de uma melhoria na sua clareza na comunicação verbal, ok? Então, qual é o nível de clareza que você tem na sua comunicação? De 0 a 10, coloque a sua nota. Beleza? Vamos lá para o próximo, vocabulário. Eu não sei se você já observou, mas a gente vem tendo dificuldades, não todos, né? Eu sei que existem exceções, mas de um modo geral a gente vem tendo dificuldades com palavras. E quando você conversa com alguém e aquela pessoa fica faltando palavras para expor alguma ideia, aquela pessoa não consegue concatenar ideias, concatenar palavras e criar ali uma frase, criar não tem aquela capacidade de expor o que está aqui dentro da cabeça dela, porque faltam palavras. Ela não consegue colocar ali todas as palavras para emitir a mensagem que ela está querendo. Então, eu quero perguntar para você, qual é a riqueza de vocabulário que você tem? Você tem dificuldade em trazer palavras novas no seu dia a dia ou você tem facilidade?
E aí a resposta para essa pergunta é a nota que você vai dar aí, de 0 a 10. Qual é o nível de riqueza de vocabulário que você tem no seu dia a dia? Você pode achar que isso não tem importância, mas tem grande importância, tá? Porque as palavras que você fala, falam muito sobre quem você é. Então você precisa ter uma observância especial sobre isso. A nossa próxima fatia de pizza é a nossa dicção. Elaine, o que é dicção? É a nossa capacidade de falar as palavras inteiras numa frase longa, sem precisar cortar essas palavras. Lá em Minas, o povo mineiro engole sílabas, né? É tradição do mineiro fazer isso. E aí, eu gosto de usar esse exemplo porque fica mais fácil de quem está aí do outro lado entender, tá? Então, qual é a sua capacidade de pronunciar as palavras em frases grandes, pronunciar essas palavras por inteiro durante toda a frase? De 0 a 10, qual a nota você dá para você com a sua dicção? Ok? E agora a gente vai para a nossa entonação de voz. Você é a pessoa que fala muito baixinho, muito alto, muito grave ou muito agudo? A sua voz está sendo uma voz agradável de ser ouvida? Você já parou para observar que quando a gente está numa ligação ao telefone, a nossa voz ela fica diferente? E aí quando você fala muito rápido pelo telefone, a pessoa do outro lado possivelmente não vai entender o que você está falando, porque existe esse delay na ligação. Então, a entonação vai te ajudar a resolver isso, tá bom? Você vai observar aí a sua entonação de voz, o seu volume de voz e a qualidade da voz que está saindo das suas cordas vocais, vamos dizer assim. De 0 a 10, como está a sua entonação? Qual é a qualidade de entonação de voz que você está dando? Você é a pessoa que fala muito baixo? Você é a pessoa que fala mais ou menos? Você é a pessoa que fala muito alto? Então, observe isso e coloque a sua nota. De 0 a 10, qual a nota que você dá? Eu te encontro na próxima aula para a gente continuar a linha de raciocínio deste exercício. Estou te esperando lá. Chegamos na aula 4 e é continuação da aula anterior. Lembra que lá na aula anterior a gente fez uma avaliação completa sobre a sua comunicação? Tanto a sua comunicação não verbal quanto a sua comunicação verbal. E lá você colocou notas para você em cada uma das características lá que eu apelidei de fatia de pizza. Bom, se você ainda não fez o exercício, então dá uma pausa aqui, volta lá e faz o exercício, porque para você entender essa aula, você precisa ter feito a aula 3. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? Então, olha só. Lembra que lá na aula anterior, eu coloquei para você que você precisaria dar uma nota ali de 0 a 10 em cada uma daquelas fatias de pizza. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua roda e vai olhar lá como que ela ficou. Porque você pintou ali, né, coloriu cada fatia de pizza, então você vai ter meio que um gráfico em círculo. E aí, o que você vai fazer? Você vai observar quais foram os pontos que você colocou nota 6 ou menor que 6. Observe e anote isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei nota 6 para a parte do olho no olho, eu coloquei nota 5 para a minha dicção e eu coloquei nota 4 para a minha clareza. Estou dando um exemplo aqui para facilitar e para você entender, tá bom? Então, olha aí, você tem 3 situações com notas menor do que 6, né? Com a nota igual ou menor que 6. O que você vai fazer agora? Você vai parar, listar todas essas características que tem a nota igual ou menor que 6 e vai fazer uma autoavaliação.
Em cada um dos critérios, você vai observar o que você precisa parar de fazer. Então, por exemplo, Elaine, eu coloquei nota 6 no olho. Isso quer dizer que você entendeu que precisa olhar mais para as pessoas, certo? Então, o que você precisa parar de fazer para ajudar você a ter esse hábito, essa prática de conversar com as pessoas olhando nos olhos delas? Elaine, eu preciso parar de ter insegurança, eu preciso parar de achar que o outro vai sempre me julgar ou sempre vai me colocar para baixo. Eu preciso, de repente, fazer um curso. Então, eu preciso parar de procrastinar, ok? Então, nessa coluna aqui, ó, que está no exercício para você dessa aula, tem um exercício com 2 colunas, pare e comece. Então, na coluna pare, você vai anotar as coisas que você precisa parar de fazer. Elaine, por que eu tenho que fazer esse exercício? Quando a gente para de fazer algo, a gente cessa aquela prática. E quando a gente cessa a prática de alguma coisa no nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente abre espaço. Seja abrir espaço mental, abrir espaço emocional. Então, quando você, por exemplo, tem a relação com alguém e de repente você percebe que é melhor manter distância daquela pessoa, porque aquela pessoa não está alinhada com você, não tem os mesmos objetivos, enfim. E aí você resolve ter um distanciamento com aquela pessoa. O que acontece? Você se distanciando dela, você abre um espaço na sua vida social, no seu WhatsApp, né? Porque aí você diminui ali as conversas com essa pessoa e por aí vai. E por que eu estou dando esse exemplo aqui para você? Porque para o novo entrar, o velho tem que ir embora. E o velho só vai embora quando você para de fazer aquilo que está te prejudicando. Entende? Então, a minha proposta aqui para você é exatamente essa. Que você anote aí o que você precisa parar de fazer e que de alguma forma vai te ajudar a melhorar esses aspectos da sua comunicação que você colocou notas igual ou menor que 6. Fazendo a sua coluna do pare, você vai fazer a coluna do comece. O que você vai colocar na coluna do comece? Vamos lá. Continuando no exemplo ali que eu dei, né? Eu preciso melhorar o meu olho no olho, clareza e a minha dicção. Então, de repente eu preciso fazer um exercício de respiração, usar o diafragma. O que eu preciso? Eu preciso fazer uma pesquisa na internet ou consultar algum profissional da área para me orientar o que eu preciso fazer. Porque eu nem sei o que eu preciso começar. Não sei nem por onde ir, não sei por onde caminhar. Eu nem consigo responder esse questionário. Então, se você não consegue responder o questionário, possivelmente você vai precisar buscar por informação. E aí você tem 2 caminhos. Buscar por essa informação na internet, no YouTube, né, canais que falam sobre isso, ou buscar cursos ou profissionais da área que possam te ajudar. E aí vai ali te dar todo um parecer do que você precisa fazer e desenvolver um plano de ação. Então, se este é o seu caso, né, o seu comece vai ser aprender mais sobre o assunto. Porque aprendendo mais sobre o assunto, aí sim você vai conseguir identificar de forma pontual e específica a sua necessidade para aquilo que você definiu lá no exercício anterior. Espero que você tenha conseguido entender. Agora, a gente está chegando ao fim desse pocket sobre comunicação, elo que conecta pessoas. Esse pocket ele foi bem sucinto, rápido, justamente para que seja bem assertivo para você e fácil de você entender como melhorar a sua comunicação. Eu espero ter te ajudado em melhorar a sua percepção sobre o que é comunicação e como ela influencia nos seus relacionamentos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto,
acesse aqui o meu canal do YouTube, onde eu abordo um pouco mais sobre esse assunto. Fica ligado, então, nas próximas aulas aqui da plataforma, porque a secretaria vai entregar muito mais para vocês e a gente se vê na próxima vez. Até mais!